Olá, vamos continuar no tema a nova classe de numerais, os numerais literais. Vamos lembrar que o surgimento da álgebra provocou uma grande revolução na matemática. A álgebra surgiu da necessidade de generalizar situações reais que a aritmética não conseguia. A álgebra passou a utilizar letras para representar as quantidades ou números. E, como você sabe, essas letras receberam o nome de numerais literais. Por que é importante falar sobre os numerais literais? É importante, por exemplo, o fato de que os numerais literais permitiram a generalização das operações fundamentais da matemática. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. A generalização das operações fundamentais da matemática. Observe aqui que eu coloquei aqui no quadro uma tabela com 4 colunas, né? 1, 2, 3, 4 colunas. Na primeira coluna nós colocamos as operações fundamentais da matemática. Na segunda coluna colocamos a simbologia, ou seja, a linguagem matemática. Na terceira coluna, colocamos a linguagem comum e na quarta coluna a leitura da linguagem matemática, a forma como é que nós devemos ler os símbolos, né? Aqui continuam as colunas. Vamos começar então pela operação de adição. Observe. Duas operações de adição aqui representadas. Estamos observando a linguagem matemática. O que você está vendo aqui é a representação na linguagem matemática. Nós dissemos em aulas passadas que as palavras devem explicar os símbolos. Então o objetivo dessa aula é você observar essa necessidade na prática. Então vamos lá. Eu preciso traduzir essa linguagem matemática. Então as palavras, olha, na linguagem comum devem explicá-la. Vamos ver como é explicado esse símbolo? Soma indicada dos números x e 2. Ó, soma indicada dos números x e 2. E nós lemos, a leitura é simplesmente x mais 2. Lemos essa linguagem dessa forma, x mais 2. Também podemos dizer assim, ó, soma indicada do número x com o número 2. Por que número x? Número x porque a letra x aqui não tem a função de fonema, mas a função de representar uma quantidade ou número. Por isso x aqui para a álgebra é um numeral literal. Aqui o 2, ele é um numeral, podemos dizer, aritmético, né? É um numeral, é um gráfico numérico e aritmético. Por quê? Aqui ele especifica a quantidade. A quantidade 2, ó, nós conhecemos. Nós podemos visualizar aqui a quantidade 2, por exemplo, essas duas canetas. Então é um gráfico que simboliza uma quantidade específica. Aqui não, a letra x, o numeral literal, representa uma quantidade generalizada. X aqui pode assumir qualquer valor. Por isso, é uma soma indicada. Observe aqui, como é que nós vamos traduzir esses símbolos da linguagem matemática, como é que nós vamos explicá-los? Dessa forma, soma indicada dos números A e B. A leitura é simplesmente A mais B. Ó. Vamos ler A mais B. Na subtração, observe aqui um símbolo na linguagem matemática. Vamos explicar, através das palavras, essa linguagem. Olha, diferença indicada dos números x e 5. Diferença indicada dos números x e 5. Nós podemos dizer também a diferença indicada do número x do número x e com o número 5. Podemos também ler dessa forma. Ou simplesmente lemos assim, ó, x menos 5. X menos 5. Vamos aqui para a operação de multiplicação.
Observe aqui o gráfico, um símbolo, um algarismo multiplicando um numeral literal. Ou enxergamos aqui 2 vezes x ou simplesmente 2x. Como na linguagem comum, nós vamos explicar a linguagem matemática. Vamos ler assim, ó, produto indicado dos números 2 e x. Ó, produto indicado dos números 2 e x. Ou simplesmente nós vamos ler 2x. Essa expressão, vamos ler 2x. Observe aqui embaixo. Temos dois numerais literais, o numeral literal A e o numeral literal B. Representamos assim, ó, ou dessa forma. Como é que as palavras vão explicar o símbolo? Produto indicado dos números A e B. Produto indicado dos números A e B. Ou simplesmente vamos ler AB. Vamos para a operação agora de divisão. Observe bem. Temos aqui um número x sendo dividido pelo número 3. O número x, o numeral literal representando um número de forma generalizada e um algarismo representando de forma específica uma quantidade ou um número. Ou temos aqui, olha, o numeral literal x sobre aqui o algarismo 3. Mais uma vez, como é que as palavras vão explicar os símbolos? Quociente indicado dos números x e 3. Ó. Quociente indicado dos números x e 3. Podemos ler assim, ó, x dividido por 3 ou x sobre 3. Vamos ler então? X dividido por 3 ou x sobre 3. Nesse caso aqui, nós podemos também ler assim, a terça parte do número x. Vamos então para a operação de potenciação. Observe aqui que temos aqui um numeral literal A e ele está elevado ao algarismo 2, ao número específico 2. Nós temos o conhecimento de que na operação de potenciação, o número que está aqui se chama base e o número que está elevado se chama expoente. Então, como é que as palavras vão explicar o símbolo? Segunda potência do número A. Ó, segunda potência do número A. Ou simplesmente nós vamos ler assim, ó, A2. Ó, A2. Bom, qualquer número elevado a 2 também pode ser chamado de elevado ao quadrado. Então também podemos ler assim, ó, A elevado ao quadrado. O número A está elevado ao quadrado. Ou seja, o numeral literal A está representando um número A. Ou melhor, está representando um número qualquer. Um número generalizado. Elevado ao quadrado. Então nós vamos ler A ao quadrado. Vamos observar a operação de radiciação. Ou seja, extraímos a raiz quadrada de um número. Observe o símbolo. Temos aqui um chamado radical. Esse aqui é o símbolo do radical. E nós temos o conhecimento de que quem fica dentro do símbolo radical se chama radicando. Então temos aqui o numeral literal y, que está representando um número de forma generalizada. Então como é que nós lemos esse símbolo? As palavras vão explicar os símbolos. Raiz quadrada do número y. Ó, raiz quadrada do número y. Ou simplesmente nós vamos ler assim, ó, raiz quadrada de y. Uma observação. Existe o número 2, embora não está escrito aqui, ele está aqui. O número que está aqui se chama índice. Por convenção, quando nós estamos extraindo a raiz quadrada de um número, nós não escrevemos o algarismo 2 aqui. Nós só passamos a escrever a partir do algarismo 3. A partir do 3, nós temos que escrever. Então, não vamos falar mais raiz quadrada do número y. Se o 3 estiver aqui, nós vamos falar raiz cúbica do número y. Se nós escrevemos 4 aqui, vamos escrever raiz quarta do número y e assim sucessivamente. Bom, vamos observar na linguagem matemática essa expressão matemática. Ou, mais especificamente, essa expressão algébrica. Observe aqui que há duas operações envolvidas aqui nessa expressão. A operação de adição e a operação de multiplicação. Onde é que está a operação de adição? Está aqui, ó, representada por esse sinal de mais. E onde é que está aqui a operação de multiplicação? Está aqui, ó.
Observe, se aqui é uma soma, é porque aqui nós temos uma parcela e aqui temos outra parcela. A operação de multiplicação está aqui, ó. O algarismo 2 está multiplicando o numeral literal x. Nós estamos aqui fazendo 2 vezes x. Nessa outra parcela, o algarismo 3 está multiplicando o numeral literal y, 3 vezes y. Então, nós temos uma operação de adição e duas operações de multiplicação, ó, em cada parcela. E como é que as palavras vão explicar essa simbologia? Vão explicar dessa forma. Soma indicada do dobro do número x com o triplo do número y. Ó, soma indicada do dobro do número x, ou seja, 2 vezes x, com o triplo do número y, ou seja, 3 vezes y. Porque o dobro é 2 vezes e o triplo é 3 vezes, né? O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. O triplo de alguma coisa é 3 vezes essa coisa. Então, na leitura, nós vamos ler simplesmente assim, ó, 2x mais 3y. Ó, 2x mais 3y. Vamos analisar agora essa expressão algébrica aqui. Está o quê? Na linguagem matemática, né? Nós estamos observando aqui na linguagem matemática. Temos aqui envolvido nessa expressão algébrica, nessa expressão matemática que é uma expressão algébrica, uma operação de subtração, uma operação de multiplicação e operação de potenciação. Onde é que está a operação de subtração? Está indicada por esse símbolo, menos. Onde é que está a operação de multiplicação? 3 está multiplicando essa potência de a elevado ao quadrado, tá vendo? E onde é que está a operação de potenciação? Está nessa expressão aqui, a ao quadrado, e nessa expressão aqui, ó, b elevado a 3, ou b ao cubo. Então, como é que as palavras vão explicar essa expressão algébrica? Dessa forma, diferença indicada do triplo do quadrado do número a com o cubo do número b. Ó, como é que nós vamos ver? Vamos treinar essa habilidade. Diferença significa menos. A palavra diferença é representada pelo sinal de menos. Indicada do triplo do quadrado do número a. O que é o triplo do quadrado do número a? Triplo é 3 vezes. Ó, o 3 está multiplicando. O quadrado do número a é a ao quadrado. Então, ó, 3 vezes a ao quadrado, eu falo assim, ó, o triplo do quadrado do número a. A diferença com o cubo do número b. Ó. O que é o cubo do número b? É b elevado a 3. Qualquer número elevado a 3, nós falamos ao cubo. Usamos a expressão ao cubo. Ó, b elevado a 3 é a mesma coisa que b elevado ao cubo. Na leitura, nós vamos ler simplesmente, ó, 3a2 menos b3. Ó. 3a2 menos b3. Bom, algumas coisas são importantes, é importante que eu explique aqui. Por que soma indicada? Soma é o resultado de uma adição. Por que indicada? Porque nós conhecemos o valor do algarismo 2. Nós sabemos o que é a quantidade 2. Olha, a quantidade 2 está aqui nas minhas mãos. Mas nós não conhecemos o valor da quantidade x. Ou seja, nós não sabemos qual é o número representado aqui pelo numeral literal x. Por isso nós dissemos soma indicada. Da mesma forma aqui, ó, nós não conhecemos o valor de a, o valor numérico de a, e não conhecemos o valor numérico de b. Por isso é uma soma indicada. Aí eu pergunto para você, qual é o resultado de x mais 2? Como eu não conheço x, o resultado é x mais 2. Qual é o resultado de a mais b? Como eu não conheço o valor de a nem o valor de b, o resultado é a mais b. Olha, da mesma forma aqui, ó, a diferença indicada. Por quê? Porque eu não conheço o valor de x. Quanto é que dá x menos 5? O resultado é x menos 5, porque eu não conheço o valor de x. Aqui, olha, o produto indicado. Por que a palavra indicado quer dizer que eu não conheço o valor de x? E por que produto? Produto é o nome que se dá ao resultado de uma multiplicação. Observe que você tem um fator 2 e um fator x. 2 vezes x resulta em 2x.
Esse aqui é o produto dos x. Por que produto? Porque é o resultado de uma multiplicação. E por que indicado? Indicado porque eu não conheço o valor de x. É essa a explicação. Aqui temos também o produto indicado. Por que produto? Porque tem o fator A e o fator B. O fator A vezes o fator B dá o produto AB. Produto indicado. Por que produto? Produto porque é o resultado de uma multiplicação. E por que indicado? Porque eu não conheço o valor de A e eu não conheço o valor de B. Aqui, o quociente indicado. O que é quociente? Quociente é o nome que se dá ao resultado de uma divisão. Se eu faço, por exemplo, 25 dividido por 5 dá 5, porque 5 vezes 5 25. Então, o quociente de 25 dividido por 5 é 5. Então, qual é a divisão do número x pelo número 3? Qual é o resultado de x dividido por 3? O resultado é x dividido por 3. Por quê? Porque eu não conheço o valor de x. Né? Então, por isso o quociente indicado. É importante explicar esse detalhe. Soma indicada, produto indicado, quociente indicado, significa que eu não conheço o valor do numeral literal envolvido. Bom, eu peço que você estude esse quadro detalhadamente. Eu peço que você treine essa habilidade. Você precisa conhecer a operação, a linguagem, você precisa saber explicar a linguagem matemática através da linguagem comum e saber fazer a leitura. Treine essa habilidade de ler símbolos, de explicar os símbolos através das palavras. Porque chegará momentos em que nós vamos estudar, por exemplo, produtos notáveis, fatoração, sistemas. Eu posso garantir a você que se você dominar a linguagem, a leitura da matemática, se você dominar a explicação dos símbolos da matemática, o seu desenvolvimento em matemática será muito melhor. Você vai ter muito mais facilidade nos cálculos se primeiro você souber ler os símbolos, ler a linguagem matemática. Vamos encerrar essa aula por aqui e até a próxima.